Olá, vamos fazer as atividades da semana 1 do Kit Escolar volume 6. Já pegue o seu material e vamos fazer juntos. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o gênero poema. Você já leu um poema? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos, que se agrupam em estrofes. Verso. Verso é cada linha do poema. Estrofe. Estrofe é o conjunto de versos. Vamos aprender um pouco sobre a estrutura do texto poema. Vocês vão assistir o vídeo no link abaixo. Então, esse link, gente, ele está lá na apostila de vocês, no Kit Escolar 6. Vocês vão acessar este link e vão assistir o vídeo. Esse vídeo fala de poemas. Depois que você assistir o vídeo, vocês vão responder oralmente a essas questões aqui que estão aqui abaixo. Letra A. Quais elementos você percebeu no poema? Então, como é o poema? O que tem em um poema? Qual é a estrutura? Como ele é feito? Letra B. O que é importante para a declamação de um poema? Quando nós vamos declamar um poema para alguém ouvir, é importante a gente treiná-lo, para a gente falar bem, com entonação, com ritmo adequado, não é mesmo? E a letra C. Vamos treinar a declamação de um poema? Então, agora vocês vão treinar a declamação de um poema. Veja bem. Leia o poema abaixo várias vezes e treine bastante. Depois declame para um adulto avaliar seu desempenho. Então, vocês vão treinar esse poema para vocês declamarem para um adulto ouvir. Pontinho de vista. Autor Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, vocês vão treinar e declamar este poeminha. Questão 1. Leia este texto. Luz da fantasia. Não é fácil ter um sonho feito só de poesia, cheio de imaginação, de esperança e alegria. Sonho de felicidade, de emoção e de folia, de surpresa e novidade, feito luz de fantasia. Sonho assim faz bem à vista, sonho assim é necessário. Quero um desse de presente para o meu aniversário. Ricardo Azevedo. Então, nós temos aqui um poema, O título desse poema é Luz da Fantasia. Ele observe a estrutura de um poema, Ele é feito através de estrofes, pedacinhos, composto por versos. Então, agora, de acordo com esse poema, vamos fazer as atividades. Número 1. O texto acima, esse que nós acabamos de ler, é do gênero contos de fadas, jornalístico ou poético. Ele é um texto do gênero poético, ele é um poema. Número 2. Qual é o título do texto? O título do texto é Luz de Fantasia. Número 3. Quem é o autor? O autor é Ricardo Azevedo. Número 4. Quantas estrofes há no texto? Então, aquele texto que nós acabamos de ler, ele é repartido em quantas estrofes, em quantos pedacinhos? No texto há 3 estrofes, não é mesmo? Agora, o número 5. Quantos versos há no texto? Então, versos, como nós vimos anteriormente, é cada linha do poema, Então, no texto há 12 versos. São 3 estrofes e cada estrofe tem 4 versos. Então, ao todo, são 12 versos. Vocês podem contar lá só para conferir. Número 6. Qual é o tema do texto? Sobre o que o texto fala? O tema do texto é sonho. Número 7. O que a pessoa quer de presente de aniversário? Lá no poema, o que a pessoa quer de presente de aniversário? A pessoa quer um sonho de aniversário, de presente de aniversário, não é mesmo?
Questão 8. Cite 2 palavras retiradas do texto que rimem. Então, eu coloquei aqui todas que rimam no texto e você vai escolher 2. Olha só, lá na primeira estrofe nós temos poesia com alegria. Na segunda estrofe nós temos folia com fantasia. E na terceira estrofe nós temos necessário com aniversário. Questão 2. Leia as informações abaixo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de transporte. Primeiramente, nós vamos ler as informações que falam sobre o comércio interno e o comércio externo. Primeiro, comércio interno. O que é o comércio interno? É a compra, venda e troca de produtos dentro do próprio país. Então, nós moramos no Brasil e comércio interno é a compra, a venda e a troca de produtos dentro do Brasil, do nosso país. E o comércio externo é a compra e venda de produtos realizados com outros países. Então, o comércio externo é a compra e a venda de produtos que o Brasil realiza com outros países. O Brasil mantém relações comerciais com quase todos os países do mundo, importando ou exportando produtos. O Brasil exporta café, soja, minério de ferro, minério de manganês, veículos, aparelhos elétricos, dentre outros. E o Brasil importa petróleo, máquinas industriais, produtos eletrônicos e químicos, veículos e cereais. Para desenvolver essas atividades com outros países, são utilizados meios de transportes, para que por meio deles as mercadorias cheguem ao seu destino. Existem transportes ferroviário, marítimo, aéreo, fluvial e rodoviário. Então, esses aqui são os tipos de meios de transporte que existem. Então, agora vamos fazer a atividade. Complete a tabela de acordo com as palavras do quadro quanto à classificação ao meio de transporte. Então, nós temos aqui os meios de transporte: barco, trem, navio, avião, ônibus, metrô, caminhão, helicóptero, balsas e caravela. E aqui nós temos que tipo de meio de transporte é cada um desses. Nós temos aqui o transporte aéreo, que é feito através do ar, transporte fluvial, que é feito através dos rios, transporte marítimo, que é feito através de mar, do mar aberto, transporte ferroviário, através das ferrovias, e o transporte rodoviário, que é através das rodovias. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos separar, esses meios de transporte na coluna adequada. Então, vamos lá. Olha só. Avião é um transporte aéreo, Ele é feito, ele circula pelo ar. Helicóptero também é um transporte aéreo. Depois nós temos barco. O barco é um transporte fluvial, Ele circula por rios, através de rios. O navio é um transporte marítimo, através do mar. Caravela também é um transporte marítimo. Balsas, as balsas são transportes fluviais, Trem, transporte ferroviário. Metrô também é um transporte ferroviário. Ônibus e caminhão são transportes rodoviários, através de rodovias que eles circulam. Então, nós temos aqui a atividade. Continuando. Você utiliza algum meio de transporte para ir para a escola? Se sim, cite. Então, essa aí é uma resposta pessoal, Se você vai para a escola utilizando algum meio de transporte, que seja carro, ônibus, bicicleta, o que for, vocês vão escrever aí qual é o meio de transporte. De acordo com o texto acima, o que o Brasil importa? Então, vocês vão pesquisar lá naquele texto que nós acabamos de ler, naquela informação lá, e vão perceber que a resposta certa é essa aqui, ó. O Brasil importa petróleo, máquinas industriais, produtos eletrônicos e químicos, veículos e cereais.
Desenhe um meio de transporte fluvial e escreva uma frase exclamativa sobre ele. Então aqui, gente, vocês vão pesquisar, vocês podem pesquisar, eu já falei alguns, né, mas vocês podem pesquisar na internet algum meio de transporte fluvial através dos rios, né, e vocês vão desenhá-lo e escrever uma frase exclamativa sobre ele. Vocês vão escolher desenhar e escrever uma frase exclamativa sobre ele. Isso aí também é uma resposta pessoal. Faça suas atividades com atenção e capricho. Até a nossa próxima aula.